E eu quero cumprimentar a cada um de vocês na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor amado, porque não haveria outro lugar melhor para estarmos senão aqui na tua casa e na tua presença. Muito obrigado, Senhor amado, porque não fomos nós que escolhemos a ti, mas foi o Senhor que escolheu a cada um de nós e nos fez, nos tornou filhos e co-herdeiros em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor amado, porque este momento é o momento a qual as nossas forças são abastecidas, a nossa vida retoma o propósito original e o Senhor nos alinha nesse propósito. Que haja e que venha sobre nós uma revelação e um discernimento tal que seja manifesto o reino e o governo de Deus através de nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Pai. Por isso, nós te louvamos. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Porque essa é a bondade de Deus. Porque Ele escolheu a cada um de nós para fazermos parte desse propósito neste tempo. E você faz parte deste propósito. Você faz parte deste projeto. Você faz parte dos sonhos de Deus. Eu não sei se você crê, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele te chamou para viver coisas grandes.
O Senhor te chamou para sonhar, não os teus sonhos, mas os sonhos dele para a tua vida. E se você crê, querido, abre a tua boca, glorifica, exalta, agradece, louva, se descobre em Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, Pai, mesmo quando nós somos infiéis. Tu és tão bom, todo fôlego que tenho, Eu cantarei. a bondade de Deus. Aleluia. Aleluia. Aplauda mais forte que é para Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 16. Coloca aqui para mim, Alex, por favor. 1 Samuel, capítulo de número 16, a priori, versículo de número 1. Crianças de 3 a 8 anos, se encaminhem para o Jesus Kids, por gentileza. Crianças de 3 a 8 anos. Aleluia. Quantos creem que é chegado um novo tempo de Deus na sua vida? Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: quando você menos esperar, a roda vai girar e a lupa de Deus será voltada para a sua vida, e aquilo que você nunca viveu até aqui, você passará a viver a partir de hoje.
Essa palavra, o próprio Deus, o Senhor, chega ao profeta Samuel, e Samuel, ainda sem a direção de Deus acerca do que fazer, tendo vista que o Senhor já havia rejeitado a Saul. Por quê? Porque Saul havia desobedecido, e em meio à guerra com os seus inimigos, o seu povo se apoderou, ele permitiu que o povo se apoderasse das vacas, das ovelhas, ou seja, do despojo, quando o Senhor havia ordenado que aniquilassem todo o povo inimigo. Por quê? Porque quando nós enfrentamos o inimigo das nossas almas, nós não podemos deixar que restem resquícios dessa batalha nas nossas vidas. Estão todos comigo aqui? É para estar ligado comigo, não é para estar ligado na escada não. Estou vendo todo mundo com os olhos lá na escada. Então, o que era para ter sido exterminado ali do povo de Israel naquele conflito, o Senhor se desagrada, por quê? Por ocasião de desobediência, ou seja, desobediência desagrada o coração de Deus e tira a pessoa do propósito de Deus para a sua vida. Falta de atenção desagrada o coração de Deus e tira a pessoa do propósito que Deus tem para a sua vida. Satisfação própria por achar, querido, diante de Deus nós não temos o direito de achar, nós apenas precisamos e simplesmente precisamos obedecer. Saul perdeu a vez, o povo foi lá, fez do jeito que queria, Saul ficou inerte. Não, mas eram as melhores vacas, eram as melhores ovelhas, era o melhor do despojo do povo inimigo. Mas o Senhor não mandou fazer isso, o Senhor não mandou tomar posse disso, e é por isso que nós temos que ter cuidado quando o Senhor nos entrega certas vitórias, porque quando o Senhor nos entrega as vitórias nas áreas, nos campos que nós precisamos, muitas vezes nós queremos passar por cima das ordenanças de Deus para as nossas vidas. O Senhor retira o seu espírito de Saul, chega para Samuel: Samuel, o negócio é o seguinte, não adianta mais ter dó de Saul, porque quando o povo havia pedido um rei, e assim eu o levantei como rei, ele estava na minha completa e absoluta direção. Uma vez que não está mais na minha completa e absoluta direção, o meu espírito é retirado dele, e agora tenho eu provido um novo rei sobre Israel. Ou seja, a roda gira. E isso depende de quem? Repita comigo: somente de mim. Para que eu fique não no lugar do rejeitado, mas no lugar do escolhido. Quantos são escolhidos aqui nessa noite? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não seja rei sobre Israel? Enche um chifre de azeite e enviar-te-ei a Jessé belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Alex, coloca para mim os versículos ainda do capítulo de número 16, os versículos de número 11, 12 e 13.
Chegando Samuel à casa de Jessé o belemita, ele manda chamar todos os moços, todos os seus filhos. É posta uma mesa, e ali o Senhor falará ao coração do profeta Samuel acerca daquele a qual ele havia escolhido para reinar sobre Israel em um novo tempo. No versículo de número 11, a palavra do Senhor ela vai nos dizer: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e ungiu, porque é este o menino. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor, repita comigo, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, só mais uma vez, se apoderou de Davi. Se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Onde é que Davi estava? Cuidando das ovelhas do seu pai. Esquecido por muitos, porém lembrado por Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: talvez alguns, ou até muitos, em certas ocasiões, ou até mesmo em tempos da sua vida, não se lembrem de você, do que você fez, ou porventura do que você representa. No entanto, o importante é que mesmo que eles esqueçam, nessa noite, Deus está dizendo: eu me lembro de você. Eu me lembro de você, diz o Senhor. Não importa quem não se lembre, não importa porventura quem esqueceu, quem tem a memória fraca, porque talvez você no seu coração você diga: mas eu fiz e fulano não me dá nenhuma ligação, mas tanto que eu me doei e não houve nenhum gesto de gratidão, e hoje a pessoa está por cima da carne seca e não lembra nem que eu existo. Coisa boa, sabe o que é? É ser lembrado por Deus. Porque o homem, ele não pode fazer nada por mim e por você, mas Deus pode. Deus pode. E Davi talvez não estivesse no lugar certo, na hora certa. Como o ditado popular diz: no lugar certo, na hora certa. Mas repita comigo: quando chega o tempo do propósito de Deus ser ativado na minha vida, não importa o que eu esteja fazendo ou onde quer que eu esteja, o Senhor, o próprio Deus, me colocará no lugar certo, na hora certa, diante
das pessoas certas para o propósito perfeito de Deus ser ativado na minha vida. Quantos creem nisso? A quem tenho eu nos céus além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Onde Davi se encontrava? Davi se encontrava no lugar a qual seu pai, Jessé o belemita, o havia ordenado para que ele estivesse, fazendo o que devia fazer, ou seja, obedecendo a voz do pai. E nós bem sabemos que ele estava correndo alguns riscos naquele lugar, e que mediante a responsabilidade a qual lhe foi confiada pelo seu pai, ali para cuidar das suas ovelhas, Davi enfrentava ursos e enfrentava leões, as feras do campo. Só que eu quero te dizer uma coisa: quando nós estamos em obediência e alinhados com o propósito dessa obediência, para que o Senhor possa olhar e entender que nós somos as pessoas certas, para que Ele possa confiar um propósito ainda maior para as nossas vidas. Eu quero te dizer que não importa o lugar ou os perigos que porventura aquele lugar apresente. Você sabe qual é o lugar mais seguro do mundo? Perguntem para mim, apóstolo, qual é o lugar mais seguro do mundo? E eu respondo para vocês: é dentro do propósito de Deus. É dentro do propósito de Deus. Porque quando nós estamos dentro do propósito de Deus, o Senhor, Ele é conosco, Ele nos habilita, Ele nos capacita, Ele nos encoraja, Ele nos dá ousadia, e nós superamos toda e qualquer adversidade. Alex, coloca para mim, por favor, Jeremias 1:19. Jeremias 1:19. Olha só: e pelejarão contra ti,
mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou, diz o Senhor, para te livrar. Eu não sei quem é que tem tentado se levantar contra a tua vida, se é o urso, se é o leão, se é o inimigo das nossas almas, se é a fofoqueira do bairro, se é o incircunciso que tem tentado apontar o dedo contra a tua vida, se é a língua do mentiroso, se é o laço do diabo. Mas eu tenho uma boa nova para te dar nessa noite, conforme essa palavra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor. Você sabe por quê? Porque sempre que você estiver no propósito de Deus, pega essa. Sempre que você estiver alinhado com o propósito de Deus, Deus vai te proteger para proteger o propósito dele. Eu acho que só metade da igreja pegou. Quando você está no propósito de Deus, Deus protege a tua casa, Deus protege a tua família, Deus protege a tua vida. Por quê? Porque Ele irá proteger o propósito que não é teu. O propósito é de Deus. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens, só o Senhor, as palavras de vida eterna. Estou apaixonado. Alex, coloca para mim Jeremias 29:11. Repita comigo: melhor é a vontade de Deus para e sobre a minha vida do que a minha própria vontade. Jeremias 29:11, 12, 13 e 14 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. 14. E serei achado de vós, diz o Senhor. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Voltarei a trazer-vos. Que lugar é esse? É o lugar da provisão de Deus. Que lugar é esse? É o lugar da proteção de Deus. Que lugar é esse? É o lugar da presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus diz: se você entrar no meu propósito, eu vou fazer dar certo. Se você entrar no meu propósito, diz o Senhor, Ele luta as tuas lutas,
Ele peleja as tuas pelejas. Os teus inimigos serão os inimigos de Deus. Só que tem uma coisa. Ele vai dizer: se você fizer o que eu te disser para fazer, e eu souber que posso contar com você para fazer o meu propósito, as suas batalhas serão as minhas batalhas. E eu quero te dizer uma coisa: todas elas já estão vencidas. Você crê nisso? Você crê nisso? Só que para isso você precisa alinhar o seu propósito e se fazer conhecido de Deus. Será que Deus ordenou a Davi, ungido rei, para enfrentar aquele gigante? Não. Ele chegou lá, viu a afronta, será que não tem um cabra macho aqui não? Será que não tem um ungido de Deus aqui não? Como é que teria? O Espírito de Deus já havia se apartado da vida de Saul. Os outros estavam olhando como olha o homem, não como olha a Deus. Até mesmo porque quando Deus foi escolher dentre os filhos de Jessé, ele disse: eu não vejo como o homem vê, mas eu olho para o coração. Aí os outros estavam olhando para a aparência, estavam olhando para o natural, estavam olhando para o tamanho, estavam se aterrorizando com a afronta. Eu quero dizer uma coisa para você: é só o que Satanás sabe fazer, zoada, para tentar te aterrorizar. Aí Davi, Espírito do Senhor já havia se apoderado sobre sua vida. A unção de Deus já estava sobre ele, além de tudo aquilo a qual Deus já havia colocado na sua vida como natureza própria, porque cada um de nós temos uma peculiaridade determinada por Deus para as nossas vidas. Diga assim: eu sou único em Deus, e aquilo que Deus me fez único, ninguém pode tirar de mim. Davi, sabendo quem ele era e o Deus a qual ele servia, ele não precisou ser mandado, ser enviado, mas ele sabia que ele estava alinhado ao propósito. Ele disse: como é? Pode deixar que eu vou. Ele vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra ele, porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele estava com a sua vida alinhada ao propósito de Deus. Eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. E aí aconteceu o quê? Os teus inimigos serão os meus inimigos, as tuas batalhas serão as minhas batalhas. Quantos aqui estão convictos e que estão com o seu propósito e com a sua vida alinhados com o propósito de Deus? Se você tem essa convicção, eu quero te dar uma boa notícia hoje. Qualquer que seja a situação ou a pessoa que tentou se levantar contra a tua vida, a tua casa ou a tua família, eu quero te dar uma notícia hoje. Neste dia o Senhor colocou por terra. Você crê nisso? O Senhor, o próprio Deus, fará justiça por ti.
porque o propósito não é teu, o propósito é de Deus, e Deus irá te proteger para proteger o seu propósito. Alex, coloca para mim Jeremias 32, 38 ao 34. Jeremias 32, 38 ao 34. Trinta e oito. E olha aí, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei, lhes serei o seu Deus. 39. E lhes darei o mesmo coração, ou seja, unânime, e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. O Senhor tem prazer em te abençoar. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca, eu vou repetir, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: como trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. Quantos recebem isso? E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, esta está desolada, sem homens, sem animais, está entregue na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e assinarão as escrituras. Quem recebe? E as selarão, e farão que confirmem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Coloca agora para encerrar, Alex, 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Eu te dou livre acesso ao meu coração. Eu te dou livre acesso ao meu propósito. O Senhor está com os seus ouvidos inclinados para o meu e para o teu clamor, dizendo para mim e para você: clama a mim, e anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas grandes, ocultas e firmes que ainda não sabes. Por quê? Por quê, apóstolo? Porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus e os teus sonhos. Os planos de Deus são maiores do que os meus e os teus planos. Mas eu quero nesta noite te dizer uma coisa: aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e ainda não desceu ao meu e ao teu coração, é aquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam e estão
segundo o seu propósito. Quem está aqui no propósito de Deus? Se você não estava no propósito de Deus, quem quer se alinhar a este propósito? Dá-me um coração segundo teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Oh, dá-me um coração segundo teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Eu quero estar onde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Meu porto seguro. Repita comigo: o lugar mais seguro do mundo para minha vida, para minha casa, para minha família é dentro do propósito de Deus. Eu creio e trago a legalidade, a legitimidade deste propósito sobre a minha vida. Amém? Porque este é o lugar que o Senhor quer te inserir. É um lugar não apenas de sonhos, mas um lugar das realizações dos sonhos. Davi foi ungido rei sobre Israel, mas a coroa não estava sobre sua cabeça, o anel não estava no seu dedo, e ele ainda não estava assentado no seu trono. No entanto, o caminho estava preparado. Eu quero dizer para você nessa noite que o caminho está preparado. Haverão levantes? Claro que haverão. Haverá quem porventura tente descredibilizar a sua vida? É óbvio que haverá. Haverão momentos de insegurança? Certamente haverão. Mas nada nem ninguém pode parar, paralisar ou impedir o agir de Deus na sua vida. Você vai conseguir. A sua casa vai vencer. Deus está cuidando da sua família. Deus vai te dar uma direção, vai tirar o embaraço, vai cortar o laço. E vai te dar por vitorioso nele, para que o nome dele seja glorificado. Quantos creem nisso? Momento da ceia do Senhor.
Senhor, nós queremos apresentar e consagrar a Ti, Pai, todo cálice que representa o Teu sangue e todo pão que representa o Teu corpo. Fazemos menção e memória do Teu santo nome. Que neste momento, Pai amado, o propósito dos céus seja ativado na terra para as nossas vidas, em nome de Jesus. Podem servir. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para Se coloque de pé em nome de Jesus. caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu
Jesus. Todos receberam? Falta alguém receber? Abra aí, cálice. Já deixa aí prontinho. Tira o pão. E a palavra do Senhor nos diz: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, erga o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podem comer do pão. Aleluia. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, erga o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podem beber do cálice. Aleluia. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Tenha um momento com Deus agora. Só você e Ele. Diz assim: Senhor, sonda o meu coração, Pai, e alinha minha vida ao Teu propósito. Que não seja o tempo, que não seja o lugar, que não sejam as circunstâncias, ou muito menos as pessoas, a me tirarem, me afastarem do Teu propósito, porque eu quero viver uma vida com propósito, plena em Ti. Alvo mais que a neve, que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Amém? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quem pode dar uma salva de palmas bem linda para Jesus? Bem linda, mais forte, mais alto, mais forte. É para Jesus. Somente para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Queridos, teremos um momento agora, mais um momento especial. Eu quero pedir que você tome o seu assento. Acendam-se as luzes.
Como é bom ver cada um de vocês. Quem aqui conhece pelo menos uma pessoa? Quem conhece pelo menos uma pessoa fora você? Ninguém? Hã? Todo mundo conhece, não conhece não? Uma. Sabe o que é que eu estou vendo? Que se cada um de vocês conhecerem e conseguirem trazer uma pessoa no próximo culto para a igreja, nós, anfitriões, teremos que cada um de nós comprar mais uma cadeira para nós lotarmos a igreja. Quem crê nisso? Quem faz parte deste propósito? Quem quer ir comigo e a Bispa Belma saquear o inferno e povoar o céu? Eita Deus! Eu vou deixar com a Bispa Belma nesse momento, que ela é toda cheia de manha. Então ela vai fazer uma breve leitura para nós acerca daquilo que foi ministrado nessa noite, que foi o quê? Uma vida com propósito. Graça e paz, igreja, amém? Estou muito feliz por cada rostinho. Eu acho lindo. Interromper minha esposa, né? Ela diz assim: graça e paz, igreja. A paz, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu sou um homem bem-aventurado, presenteado e abençoado por Deus. Imaginem vocês sendo acordados assim, eu todo dia. Bom dia, meu amor. Deus é muito lindo, né? Diante dessa palavra que Deus usou o apóstolo agora, eu orando ao Senhor, pedi ao Senhor: Senhor, me entrega palavras para poder eu compartilhar com a igreja. Hoje é um dia muito feliz. Estamos celebrando um ano, não do aniversário da igreja, que é apenas em agosto, mas um ano da construção desse templo. Isso aqui foi um verdadeiro milagre. Muitos que estão aqui sabem o que Deus fez. Deus usou cada um de vocês, mas teve que ter um pequenininho, um Davi, que tivesse intrepidez do Santo Espírito para poder acreditar no seu propósito. Então eu gostaria de pedir a vocês uma salva de palmas ao Senhor pela vida do meu marido. E eu falo isso com muita alegria, porque mesmo diante de todas as lutas, as adversidades, viver um propósito de Deus, precisamos ser fortes e resilientes na presença do Senhor. E falar de propósito na unção de Deus, a unção na perspectiva cristã é um ato divino, que confere poder, capacitação e autoridade a uma pessoa. Ela é frequentemente mencionada nas Escrituras como uma preparação para o cumprimento de uma missão específica e representa a presença do Espírito Santo na vida dos crentes. Uma das especificações de um propósito na unção de Deus é um chamado e a capacitação. A unção, ela tem como um dos principais propósitos chamar pessoas para uma tarefa específica. Isso se vê claramente na Bíblia, na vida de grandes líderes bíblicos como Davi, aonde o nosso apóstolo ministrou, que foi ungido por Samuel para ser rei de Israel. Essa unção não apenas o separou para o reinado, também lhe conferiu a sabedoria e habilidades
necessárias para governar. Quando Deus, como foi ministrado, quando estamos inseridos no propósito e não abrimos mão do propósito, o Senhor, Ele traz uma capacitação através da unção de Deus que vem operando nas nossas vidas. Quando a unção vem sobre as nossas vidas, existe já dentro de nós, quando nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, o nosso amigo Espírito Santo, o Consolador, ele vai nos instruindo para que as nossas ações e comportamentos sejam direcionados pelo Pai. E uma das coisas que a unção traz, ela traz santificação. A unção serve como um meio de santificação. Ao ser ungido e separado para o serviço de Deus, torna-se um vaso para a manifestação da sua glória e poder. Isso implica em viver uma vida que reflita os valores do reino de Deus, sendo um testemunho vivo da transformação que a fé pode trazer. Quem roubava, não rouba mais. Quem se prostituía, não se prostitui mais. Quem mentia, não mente mais. Por que isso? Porque a presença do Senhor, a unção de Deus, ela vem despedaçando todo o jugo, e ela vem quebrando todas as correntes e trazendo libertação nas áreas que se faz necessária. A unção de Deus, ela também traz cura e libertação. Em várias passagens bíblicas, a unção é associada à cura e libertação. Tiago 5,14 menciona que os líderes da igreja devem ungir os enfermos com óleo, simbolizando uma intervenção divina para trazer saúde e restauração. Quem estava aqui no culto domingo passado e quem tem nos acompanhado tem visto o quanto o apóstolo tem orado por curas. E essa cura, muitas vezes que oramos, não é só uma cura física, é uma cura da alma. Existem muitas pessoas entrando e saindo das igrejas e não têm crido verdadeiramente que existe um Deus que pode mover todas as coisas, deixando o passado no lugar dele, deixando as frustrações, deixando as decepções no devido lugar e seguindo e olhando para o alvo que é Cristo para cumprir o seu propósito. Então o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele traz cura sobre as nossas vidas, Ele nos liberta e Ele nos faz viver em novidade de vida. A unção de Deus, ela também traz fortalecimento espiritual. A unção também é vista como um meio de fortalecimento espiritual. Por meio dela, nós, os filhos de Deus, somos equipados para enfrentar desafios, resistir a tentações e perseverar na fé. Quando a unção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas. Sabe quando aquela passagem diz que aquela mulher perguntava: como é que você está? E ela respondia ao profeta: vai tudo bem. Quando nós falamos vai tudo bem, esse nosso vai tudo bem, ele não pode ser esse leide por vitimismo. Ele tem que ser por convicção, intrepidez, ousadia. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele já se levantou para me dar vitória. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Não vivo por vista, mas eu vivo por fé. São palavras que precisamos declarar sobre as nossas vidas todos os dias. Testemunho poderoso. Finalmente, a unção de Deus nos capacita a sermos testemunhas eficazes do Evangelho. Atos 1:8 diz: nos ensina que receberemos poder
quando o Espírito Santo vier sobre nós. Nesta noite, o Senhor desfez todos os grilhões que não permitia homens e mulheres de Deus viverem um propósito. Nesta noite, o Senhor desfez as obras do inimigo. Se você crer, você viverá um propósito. Quantas pessoas têm deixado de viver o muito mais do Senhor, porque têm olhado para lutas e não têm visto verdadeiramente o Deus que serve. Quando você crê no Senhor de todo o seu coração, todo o seu coração, eu disse de todo o seu coração, aquilo que não existia passa a existir. Aquilo que não havia mais jeito passa a acontecer. Aquele que estava morto vive. Esse é o propósito do nosso Deus. Esse poder nos habilita, os cristãos a compartilhar a mensagem de Cristo com ousadia e amor, impactando vidas. Em suma, o propósito da unção de Deus ultrapassa o simples fato de agir. O apóstolo já vai chamar pessoas aqui na frente. E eu quero desde já, pela autoridade que Deus me deu nesta terra e me levantou como uma sacerdotisa do Senhor, quebrar todas as mentes cativas que muitas vezes tenta dizer que é o homem que unge. Mas essa unção, ela vem direcionada pelo Espírito Santo para poder impactar vidas. E desde já, vocês que virão aqui, e a igreja do Senhor será testemunha do que Deus tem através da vida de vocês, para fazer na vida de vocês. Além da igreja do Senhor, os céus contempla essa glória. Portanto, reconhecer e buscar a unção de Deus na nossa vida é essencial para vivermos plenamente o chamado que Deus tem para cada um de nós. Eu vou finalizar, o apóstolo já vai chamar, mas eu quero pedir algo a vocês. Valorizem o chamado de vocês. Valorize a unção que opera na vida de vocês. Se porventura você que está aqui já passou por alguma decepção, já passou por alguma situação adversa, seja ministerial, seja familiar, sabe, algo contraditório ao propósito de Deus sobre a tua vida, deixa isso. Coloca isso, joga no abismo. Deixa no lugar do passado. Deixa no lugar dele. Sabe por quê? Porque se Deus te trouxe hoje aqui nesta noite, é porque o Senhor quer ativar sobre a tua vida uma unção que Ele já te entregou. Não seja covarde. Não seja covarde. Não olhe por vista, não ande por vista, ande por fé. E eu agradeço ao Senhor, a vocês que têm um propósito. Sejam chamados e convocados pelo Mestre. Aleluia.